irmãos aí em casa, na paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos à casa do Pai, todos bem-vindos a essa live. Nesta noite de frio, estamos para a glória de Deus. Vamos estar entregando agora os nossos louvores, adoração. Pai, no nome de Jesus, apresentamos os louvores, apresentamos a oração que foi feita aqui nesta noite, Pai. Intercessão, clamor, colocamos diante do Senhor. Agradecemos ao Pai por tudo, Senhor. O Senhor tem feito, está fazendo, Pai, através desta obra, deste ministério. Receba, sim, Pai, nesta noite a oração deste lugar. Receba, Senhor, os nossos louvores, fora da live e agora na live. Pai, no nome de Jesus, que assim pedimos e assim agradecemos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos trazer mais um estudo, a glória de Deus. Mais um esboço de estudos, tá? Muito bom, né? Este estudo está em Tiago. Tiago. Carta, né? Tiago, apóstolo Tiago. Glória a Deus, irmãos. Muito bom fazer o estudo, né? A gente é um eterno aprendiz, tá? Eu, particularmente, sou um eterno aprendiz. Estamos aprendendo todos os dias a palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Antes do estudo aqui, eu quero compartilhar com os irmãos aqui da igreja e compartilhar também com os irmãos de casa que no dia de hoje fui abençoado por Deus para voltar aos estudos. Pela misericórdia do Senhor, eu estou voltando a dar continuidade aos meus estudos. Já tinha feito, pela misericórdia de Deus, né, a graduação em teologia, depois a pós-graduação também em teologia, na área de capelania e aconselhamento cristão, pastoral. Agora surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em teologia. Para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós vamos iniciar um mestrado na faculdade Amber Christian University. É a faculdade dos Estados Unidos e vamos fazer também EAD online. E para a glória de Deus e para a misericórdia do Senhor, né, que nos alcançou, nós vamos estudar por 2 anos aí este mestrado. Vai ser algo muito bom para nós aqui da igreja, para todos que fazem parte aí, né, deste ministério. E pela misericórdia do Senhor, né, alcançando essa bênção, né, que os irmãos possam estar orando por mim, porque é uma tarefa difícil, né, um estudo muito complicado, um mestrado. E aí vamos 2 anos, né, participar daí, em nome de Jesus, que possa chegar, né, que possa concluir, possa ter forças aí para ir até o final, em nome de Jesus, tá? Estou muito feliz, muito contente. Compartilhei com alguns irmãos próximos, né, também já. E aí, para a glória de Deus, nós vamos partir como mestrando, tá? Mestrando em teologia e buscando aí conhecimento aí acadêmico e espiritual também, para a honra e glória do Senhor. Amém? Tiago 4, aliás, é isso mesmo.
Tiago 4, capítulo 4, no versículo 3, tá? O tema do nosso estudo, irmãos, é orações que Deus não responde. É difícil, né? Então, orações que Deus não responde. Tem oração que Deus não responde? Nós vamos ver na Bíblia, tá? O que está escrito em Tiago 4, no versículo 3? Está escrito assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa oração, então, Deus não escuta, né? Não é assim? Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos este estudo, este texto, e todo este estudo, Pai, que será feito agora ministrado, que o Senhor possa estar operando, meu Pai, aqui, para que nós possamos aprender em relação às orações que sim devemos fazer e aquelas que não devemos fazer. Assim, Pai, que possamos aprender nesta noite um pouquinho mais, buscar e ter mais sabedoria em relação às orações. Assim pedimos, e seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, então nós vamos ministrar aqui algumas, mais exatamente uma, duas, três tipos de orações que Deus não vai responder. Então esta primeira é uma das orações, irmãos, que Deus não responde, pois como pedir para as coisas que desagradam ao Senhor. Então essa é uma das orações que Deus não responde. Eu gostaria de trazer isso, irmãos, como um estudo, como um aprendizado, né? Em relação à intercessão, a intercessores. Essa palavra vai vir de encontro hoje às pessoas que intercedem, sabe? Quando nós pedimos uma oração para alguém, uma intercessão, como que essa intercessão ela vai ser feita? Por quem que essa intercessão vai ser feita? De repente, você não é um obreiro da igreja. De repente você não é o pastor, de repente você não é um diácono, de repente você não é um presbítero, mas é o intercessor, que é muito mais importante do que os que estão na frente, muitas vezes. Para que o pastor esteja pregando a palavra, é necessário intercessores. Para que a obra de Deus venha a ser feita com excelência, é necessário ter os intercessores. E como que são os intercessores? Como que se deve preparar os intercessores? Como que é um chamado? Ou ele quer ser intercessor e vamos lá e glória a Deus? Então, o intercessor, ele tem um dom, ele tem um chamado. E tem orações que não se pode fazer. Tem pessoas que não podem interceder, que não estão preparadas, que as vidas não estão, preparadas, porque vai haver levantar, vai haver resposta contrária. Por isso que a oração é tão importante. A oração certa. A oração certa é a oração conforme a vontade de Deus, conforme os desígnios daqui. Eu não posso orar contra a Bíblia, que não vai dar errado. E algumas ocasiões que nós vamos apresentar, houve orações assim, que desagradou a Deus,
em desobediência, orações a qual Deus não vai responder. Ele vai escutar? Vai. Ele vai ouvir? Vai. Mas ele não vai responder, porque está indo de contrário ao que é a palavra ou a vontade do Senhor. Então, olha só, tem muitas pessoas que gastam tempo e suas energias orando por coisas ou pessoas, né, que Deus não está interessado em fazer, coisas que Deus não vai fazer. Está entendendo, gente? Até aqui? Mesmo Deus já tenha dito um basta, a pessoa continua insistindo. E insistindo, aquilo que Deus disse basta, não insista, porque se Ele o fizer, é para o seu próprio mal. Olha só, eu estudo, tá, gente? E para a destruição. Entenda a vontade de Deus. Entenda a vontade de Deus. Tá? Se tem coisas que não é para orar, não é para ser. Então entenda. Primeiro, quando pedimos para satisfazer o nosso próprio ego, Deus sabe. Deus sabe. Então a oração que se pede algo para o próprio ego, Deus não vai ouvir. Porque vai de contrário, vai contra a vontade de Deus, vai contra a palavra, né? Olha só, então aqui está pedindo, Tiago está trazendo, né? Pedis e não recebeis. Não recebe. Vai pedindo e nunca recebe, né? Então, pedi e não recebeis, porque pedis mal, né? Para gastardes em vossos deleites, para as coisas terrenas, coisas materiais, coisas deleites. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Muitas das vezes não recebemos nada de Deus, porque queremos aquilo só para satisfazer a nós mesmos, e não para honrarmos o Senhor. E essa atitude não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Então, tipo a oração que foi feita, quer ver? A oração de Tiago e João, está em Lucas 9, 54. Eu vou ler para vocês. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha só, a oração deles aqui, irmãos, era para matar o povo, para cair fogo do céu e matar o povo. Olha só, por quê? Era para matar uma aldeia de samaritanos, porque não receberam Jesus. Então eles falaram: vamos que desça fogo aí, que desça fogo aqui, vamos orar para cair fogo e matar todo mundo. Aí Jesus, diz não. Jesus não veio para matar o povo, Jesus veio para salvar. Então eles iam encher de ego, era para eles: nós vamos orar aqui, vai cair fogo e vai matar todo mundo. Por que rejeitaram Jesus? Não. Então, Deus não ia ouvir essa oração. Então era oração para satisfazer o ego, né? 2, dessa mesma linha de oração. Oração de gente exaltada, para se exaltar. A oração que, como para aparecer, para gritar, para todo mundo ouvir. Amados irmãos, tem lugar que você vai, você escuta a oração da pessoa, ela começa a gritar, começa a pular, começa a sapatear e começa a rodopiar, sei lá eu. E ali começa a falar alto e gritar. Para quê? Para quê? A aparecer, era como os fariseus. Acompanha comigo, Lucas 18, vamos lá.
Vamos lá, Lucas 18, vamos. Acompanha comigo. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 18, 9. Estão entendendo que aqui, gente, está escrito assim, ó. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, olha só, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só, então são os que são para se exaltar, né? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu é o doutor da lei, né? Era o homem supostamente de Deus, que fazia todas as coisas certinho e tal, né? Aí o fariseu começou a orar assim. O publicano era aquele que era cobrador de impostos, era o que era odiado por todos os judeus ali, porque eles trabalhavam pro exército romano. Então eles eram odiados, eles eram pecadores, né? Então tinha um que era homem de Deus e o outro pecador. Aí o fariseu entrando em pé, isso Jesus contando, tá, gente? E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, a oração dele, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha só. Então, ele estava orando, falando o que ele fazia, né? Se justificando diante de Deus. Jesus estava dando esse exemplo, né? Então é uma oração de exaltação, né? Aí chega o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Aí Jesus fala, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que assim se exalta será humilhado, e qualquer que assim se humilha será exaltado. Então a oração de gente exaltada, Deus não vai ouvir, que é a oração do fariseu. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira: Deus, graças te dou por tudo, e não sou como os demais homens, roubadores, né? Injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí, esse aí, ó. Então ele não foi justificado, porque ele estava se justificando a si mesmo, auto se justificando. E as orações do publicano foi a que Deus ouviu, tá? Então essa oração aqui Deus não ouviu. Orações que justifica a si mesmo e condena os outros, né? Nunca mostra a sua própria necessidade de perdão de Deus. Essa não será aceita por Deus. Então esta é uma oração também que Deus não vai ouvir. Mas a oração do publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Agora estou aqui no estudo, tá? Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Os publicanos, eles, como eu disse, né, eram os coletores de impostos, e eram bem odiados mesmo. Eles eram odiados por isso, pelo povo de Deus ali, né? Então este alcançou a misericórdia, alcançou porque ele se humilhou diante de Deus, e o outro não. Então esta é uma das orações, voltando lá, né, Tiago 4:3, que Deus não responde, Deus não vai responder. Então, em Tiago 4:6 que está escrito, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui.
Isso. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes, certo? Então, a oração que Deus não vai ouvir é a oração do soberbo, tá? A oração que se justifica. Outra oração que Deus não vai ouvir é a oração que é contra a sua vontade, tá, gente? Então são orações que Deus não vai responder, tá? Deus não vai responder. Ouvir ele vai, mas não vai responder. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão questionou com Deus e tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Sodoma e Gomorra foi destruída, está lá em Gênesis, né? Realmente. Outra oração também forte, irmãos, que Deus não ouviu, e Deus até impediu a pessoa de prosseguir, é a oração de Balaão. Qual que era a oração de Balaão, irmãos? Vocês lembram? Tá lá em Números, no capítulo 22, vai falar, né? Vou ler rapidinho para vocês, olha só, a oração de Balaão. Balaão orou 2 vezes pedindo ao Senhor para ir amaldiçoar a Israel, né? Porque ele estava indo, né, a pedido de Balaque, que ia amaldiçoar o povo, mas Deus tinha abençoado o povo. Então a oração que Deus não vai ouvir é esta oração de pessoas que vai orar contrário a outras pessoas. Eles, né, popularmente chamam de oração contrária. Se Deus já tinha abençoado o povo, né, que veio do Egito, daí o outro filho do rei falou, vai lá e amaldiçoa o povo, mas Deus já tinha abençoado o povo. Como que Balaão, como profeta, ele ia lá amaldiçoar? Então Balaão orou 2 vezes pedindo ao Senhor para ir amaldiçoar Israel, tá? Deixa claro o Senhor a recusa de deixar ir, né? Ele recusou, Deus não permitiu, mas mesmo assim Balaão resolveu ir, e no caminho o Senhor saiu como seu adversário. O que aconteceu? E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por seu adversário, ia caminhando, e ele ia montado numa jumenta, tá? Para amaldiçoar o povo, tá? Vocês lembram dessa história, né? Vocês lembram dessa história? Balaão ia com a jumenta vai falar, lembra? Deus colocou um anjo para ir contra Balaão, porque Balaão estava fazendo a oração contrária, a oração contra a vontade de Deus. Ele ia amaldiçoar o povo de Deus, que Deus já tinha abençoado. Então, o anjo de Deus apareceu na frente da jumenta 3 vezes. A jumenta desviou do caminho. O que Balaão fez? Balaão não viu o anjo. Balaão pegou e começou a bater na jumenta. A jumenta saindo do caminho, para não ir lá aonde ele estava querendo ir, para fazer a oração contrária, né? Contra a vontade de Deus. Daí, 1 vez ele bateu, 2 vezes ele bateu, 3 vezes ele bateu na jumenta. Aí a jumenta falou, né? Então as pessoas falam um pouco sem entendimento por que a jumenta falou. A jumenta falou, Deus abriu ali a boca dela para ela falar. O anjo de Deus estava diante da jumenta ali, ao qual falou com Balaão, por que está me batendo? Não foi eu, desde todo o tempo até agora, te servindo? Por que está me batendo? O Balaão falou com a jumenta, de tudo, né? Aí ele assustou.
Ele assustou. Daí o anjo, ali na frente, Deus abriu os olhos de Balaão. Daí Balaão viu o anjo e o anjo falou para ele: olha, eu estou aqui porque você está querendo fazer uma oração contra amaldiçoar o povo que Deus já abençoou. Daí ele entendeu por que a jumenta falou. E aí ele deu a volta e voltou, dizendo lá para Baraque que ele não poderia falar o que Deus era contra. Ele só ia falar o que Deus lhe ordenasse para falar. Então o anjo falou: você pode ir, mas chega lá, você vai falar o que eu te mandar falar. Então aí sim, ele já não ia mais fazer a oração contrária, senão que ele ia fazer a oração segundo a vontade do Senhor através do anjo. Amém, gente? Então essa é a oração, é a terceira, né? Que não se pode fazer contra a vontade de Deus, que não vai responder. Por isso muitas vezes está orando e não vem resposta, está orando. E algumas vezes você ora um momento só e Deus opera. Por quê? Porque é a oração da vontade do Senhor. É a oração que vai de encontro, né, com a palavra, vai de encontro com a vontade de Deus, que Deus quer fazer aquilo ali, tá? Então, Balaão foi um exemplo de como não orar contra a vontade de Deus. Outro exemplo importante, irmãos, está em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 12, o 9, que vai falar lá, né? Quer ver? Vamos lá. Um pouquinho para trás aí, tá? Isso tudo é bom que a gente vai aprendendo, né? Manusear a palavra. Não, peraí. É isso mesmo. 2 Coríntios 12, né? Está escrito comigo. E disse-me, é isso? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, a oração de Paulo era para tirar o espinho da carne. É a oração contra também, que Deus não ia fazer, que Jesus não ia fazer. O grande apóstolo Paulo orou 3 vezes para o Senhor remover um espinho na carne, ao qual lhe foi dado para que não se exaltasse. Mas o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, amados irmãos, não se pode, né, orar quando não é a vontade de Deus, contra a vontade de Deus, tá? Então aqui é um segundo exemplo. Deus queria deixar ali aquele espinho na carne, que poderia ser uma enfermidade, tá? Cada um tem um espinho na carne para carregar aí, que é para não se exaltar, que é para estar humilde, né? Porque o poder de Deus vai fluir na humildade daquela pessoa. Se a pessoa se exaltar, acabou, não tem. Deus não vai operar ali. Então era a oração dele de pedir para tirar aquilo lá, mas aquilo ali era a vontade de Deus sobre aquela vida, para que ele tivesse, né, sem se exaltar. Tá bom? Então a oração contra a vontade de Deus. Outra oração, irmãos, outro exemplo para nós, é a oração de João. 1 João, está lá em 5, 14 e 15. A oração, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, olha só, segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhes fizermos, tá? Que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Então, o que é a vontade do Senhor vai prevalecer. O que não é a vontade não vai prevalecer. Não adianta orar. Então, tem pessoas que oram por coisas que Deus não está nem ouvindo, nem está se importando. Então, tem que ter esse entendimento, essa percepção em relação às orações, tá? Em relação às orações, a oração que Deus, né, não vai aprovar, então não vai adiantar orar, tá? Existe uma oração também abominável, olha só, está em Provérbios 28, 9. Abominável, olha só. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, olha só, até a sua oração está abominável. Provérbios, vai lá em Provérbios 28. Lá atrás, Provérbios 28. Para terminar. Boa noite, Xará, paz do Senhor aí. Deus abençoe, Ademir. Ademir está aí na live, né? Provérbios, irmãos. Provérbios 28, o versos 9. Achou comigo? O que está escrito? Pode? Quer ler? Pode ler. Estou procurando ainda. Porque desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Exatamente, olha só como é que está escrito, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que tremendo, tá? Quem não obedece à palavra de Deus, as suas orações se tornam abomináveis. Não fluem. Para a gente fechar aqui, amados. Deus abençoe, Demir. Deus abençoe. Para fechar isso aqui, tá? Fechar. Olha que tremendo o que está falando aqui. A oração abominável. Então a gente volta a falar sobre, agora, a intercessão, para a gente fechar. Está dizendo que não vai fluir, né? Quem desvia os seus ouvidos da lei. Porque se o intercessor não está andando, vira aí, não está andando conforme a palavra, a lei é a palavra, tá? Vamos lá. Nós estamos na graça, mas está tudo aqui. Se nós não estivermos andando conforme a vontade de Deus, não tem como orar, porque não vai fluir. Tem pessoas que oram e não acontece nada. Por quê? Porque está contra aqui, está fora dos caminhos do Senhor e quer interceder. Não tem jeito, não vai fluir nada. Não vai fluir. Então, para fluir a oração, para Deus responder, para que tenha um milagre, algo acontecer, tem que estar nos caminhos do Senhor, tem que andar com o Senhor. Então, essa oração é até abominável, olha só, está dizendo. Então, é complicado, tá? É muito importante a intercessão, a oração, amados irmãos, tá? Então, essas são as orações que Deus não responde, tá? São o que nós ministramos agora, todo o estudo, tá? Existem ainda muitas orações que poderiam ser mencionadas aqui neste estudo, como as orações amaldiçoando pessoas. Tem pessoas que oram assim, vou orar porque aconteceu isso, fez isso comigo, vou orar. Oração contrária. Misericórdia, né? Sabe quando a pessoa é de Deus mesmo, que ela é prejudicada e ela não se manifesta nada contra a outra pessoa? Então é assim que Deus gosta, tá? Agora não, acontece alguma coisa, já tira logo uma palavra. Cai fogo do céu aí para queimar tudo isso aqui. Não. Foi como aconteceu lá, né? Na aldeia samaritana lá.
que os apóstolos queriam que caísse fogo do céu lá, matar tudo isso aqui. Não, Jesus falou, não, eu não vim para matar o povo, vim para salvar, né? Para salvar e libertar. Então, orações contrárias, aí eu vou um pouquinho mais aprofundar, tá? Orações pelos mortos não adianta de nada, tá? Vou ser bem claro, oração para morto não adianta de nada, tá perdendo seu tempo, tá? E tem milhões de pessoas perdendo tempo, só que não tem entendimento, não consegue, né, ter a luz, né, do Espírito Santo operando para abrir o entendimento. Orar para imagem de escultura, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, Deus não está ouvindo, tá nem, não vai responder. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu graça. Jesus foi que curou. Jesus foi que curou. Pela misericórdia dele, não foi com nada de estátua, não foi imagem, não foi santo, não foi nada disso que não cura. Não cura, não salva, nada. Tá? Então, para fechar, essas são orações também que Deus não vai responder. E assim por diante, né? E assim por diante. Mas quero concluir com essas orações, né, que para abrir o entendimento, para saber a vontade de Deus para nossas vidas, tá bom? Então, são essas orações que Deus não vai responder. E as orações que Deus responde são as orações conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, tá? E as coisas que são para o bem. Não adianta orar por mal que não vai acontecer nada. Aí já é outra banda lá de lá que faz, tá? Então o lado de cá é as coisas do bem, mesmo que te façam mal, você tem que desejar o bem e orar para que Deus abençoe, tá? Para que Deus, você tem que orar para os seus inimigos, tem que perdoar, e a oração que Deus ouve é essa, tá? E a que Deus não responde são essas que nós ministramos aqui nesta noite, tá? No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que chegaram depois podem estar escutando lá desde o começo, tá? A live que fala sobre, é um estudo sobre a oração que Deus não responde. Tem oração que Deus responde, tem oração que Deus não responde, tá bom? Pai, nós aprendemos hoje sobre a oração. Senhor, agradecemos. Agradecemos, Pai, por este estudo. Agradecemos, Pai, por este momento de aprendizagem. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, faz e há de fazer por nós. Colocamos diante do Senhor agora, Pai, os pedidos de oração que foi feito aqui, as orações que o Senhor responde, né? Colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos a misericórdia todos os dias por nossas vidas, por nossos irmãos que estão nos acompanhando. Queremos orar como aqueles publicanos, Senhor, sabendo que nós, por nós mesmos, nada podemos, Senhor, mas é pela Tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Assim entregamos diante do Senhor, Pai, cada um de nós, nossos familiares, este estudo também, que possa alcançar vidas, que não haja má interpretação, Pai, mas sim que haja, Senhor, um coração aberto, disposto a aprender e a crescer e a evoluir, Senhor. Não estar na cegueira espiritual e somente seguindo doutrinas de homens e não o que é correto, que é a doutrina dos céus do Senhor, da palavra do Senhor, a Bíblia, que é a luz, a bússola do cristão. Assim, Pai, entregamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que opere sobre cada vida que está nos ouvindo, que o Senhor venha fazer uma obra tremenda, Deus, de cura, de libertação, abrindo todo o entendimento, e assim, meu Pai, que a salvação possa chegar em cada lar, em cada casa, em cada família. No nome de Jesus. Assim pedimos e agradecemos. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Estaremos nos encontrando no próximo culto, se Jesus assim permitir. Tenham todos uma noite abençoada. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.